Deus sabe todos os nossos problemas até antes de nós os expressarmos. É verdade. E Deus, enfim, como iremos ver mais adiante, Deus manifesta-se a Abraão, Deus faz promessas a Abraão e Abraão mostra realmente uma grande fé. É Uma grande verdade. fé em Deus. E isso, irmão Carlos, só para lembrar que Abraão já havia caminhado ou andado com Deus durante algum tempo. E ele já tinha passado por Canaã e várias vezes Deus lhe tinha aparecido em visão para confirmar este concerto ou esta aliança, Claro, e claro, por intermédio dessas visões que Deus então fazia com que claro, Abraão pudesse ter mais certeza daquilo que Deus lhe tinha prometido. claro, claro. E Abraão, Aliás, foi um sim, ato. Sim, sim, diga, diga. não diria só que Abraão acreditava, ele acreditava nas promessas de Deus, mas Claro, Sara parece que, com a ausência de filhos ou do filho, demonstrava uma certa impaciência. claro, Enquanto Abraão acreditava, já claro. Sara demonstrava uma certa impaciência. E E, riu-se até, como iremos ver mais adiante, né? Quando exatamente, ela talvez, disse, né? Porque eh, acha que é impossível. Portanto, humanamente falando, naturalmente pois, falando, realmente era pois, impossível ela ter filhos, né? Era exatamente. estéril. E talvez seja por isso, irmão Carlos, que Deus apareça a Abraão para confirmar e clarificar a sua promessa de Abraão ser o pai de muitas nações, ou seja, de uma Muitas grande nações. nação. Exatamente. Então, Deus acabou por dizer a Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Exatamente. Porque seria através da descendência de Abraão que viria, portanto, o Salvador do O mundo. Salvador, muito O bem. plano da salvação, portanto, surgiria a partir exatamente da descendência de Abraão, né? Abraão, o pai da fé. Ele realmente manteve, portanto, teve sempre fé em Deus, uma grande É fé, verdade. né? É um exemplo de fé. Começando logo quando ele saiu da terra dele, em Ur dos Caldeus, né? Em que Sim, Deus diz sim. para ele sair da sua terra, da sua parentela Pois, e ir para uma terra que Deus lhe havia de mostrar. Ele nem pois. sabia para onde é que ia, né? E, Ele não e, e sabia aqui exatamente qual era a terra. há aqui dois elementos que eu achei interessantes. Abraão não era judeu e vivia Exatamente. em meio à idolatria, ao Claro, Ur dos paganismo. Caldeus era um centro idólatra. Está a ver? O próprio pai de Abraão também produzia ou construía, Ídolos. fabricava ídolos. Sim, 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 sim. Imagina. Realmente é de admirar, no meio daquelas influências negativas, Pois, não é, no meio daquela influência idólatra, portanto, Abraão manteve a sua integridade, a sua fidelidade a Deus e teve fé em Deus. E quando Deus diz para, olha, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu te ia de mostrar. pois, É preciso fé, não é? É é preciso fé verdade, para é tomar verdade. uma decisão destas, não é? E ele que vivia rodeado de tanta Pois. incredulidade e idolatria, não é? As E ali, influências não eram como, boas. como o irmão Carlos disse bem, logo na introdução, no verso áureo, é preciso, irmão Carlos, eu para falar com alguma vontade com o irmão Carlos, eu preciso desenvolver essa amizade, porque Conhecimento, senão as claro, palavras não saem, claro, eu fico acanhado, claro. não tenho muitas palavras para dizer, tenho receio. Mas Abraão era tão amigo de Deus que ele faz uma pergunta meio ousada ao Senhor. Então, tu me tiras da minha terra, fazes-me tantas promessas, mas eu até agora não vi nada. Em outras palavras, é o que Abraão estava a dizer a Deus. Claro, Eu até agora não vi nada. O que pois, é que o Senhor me vai dar, afinal? Eu não tenho filhos. O que é que vai acontecer comigo daqui para frente? E ele olhava para a sua idade, olhava para a idade da mulher e, biologicamente, haviam também outras questões que ele, se calhar, já estava preocupado. claro. A Porque, ver? humanamente falando, portanto, ele sabia que não havia condições para ter filhos, não é? É Só isso mesmo um mesmo. milagre de Deus, não é? Só É mesmo um isso milagre de mesmo. Deus. É isso mesmo. E foi o que aconteceu, como iremos ver Pois, mais adiante, não é? sim, A fé de Abraão, a lição começa por, portanto, referir e realçar realmente a grande fé que Abraão tinha. Em vários episódios da sua vida nós vemos realmente um homem de fé, um homem que tinha plena confiança em Deus, mas que também era falível, como iremos ver mais adiante, né? Como todos sim. nós somos, né? Também, né?
ele compreendeu que o cumprimento da promessa de Deus não dependia da sua própria justiça, mas da Exatamente. justiça de Deus. Exatamente. Não que ele merecesse, Sim. porque nós nada merecemos. As nossas boas obras são como trapos de imundícia, diz a palavra de Deus. Portanto, nós não temos méritos, não é? Podemos fazer coisas certas, mas Sim. logo a seguir fazemos coisas erradas. Coisas Nós erradas. falhamos continuamente, somos seres falíveis. E Abraão tinha esta consciência. Ele sabia que o cumprimento da promessa de Deus não dependia da sua justiça, das suas obras, dos seus méritos, mas dos méritos e da justiça de Deus. Pois. E aqui há uma outra situação, irmão Carlos. Enquanto Abraão, ele cria naquilo que Deus lhe dizia, porque Deus lhe aparecia em visão, e nesta lição nós vimos que Deus volta a aparecer a Abraão por intermédio de uma visão para firmar o pacto, e o autor da lição é claro em dizer que Abraão, Deus a dizer para Abraão, Abraão, este filho da promessa vai sair das tuas entranhas. Exatamente. Ou seja, parecia que Deus já estava a adivinhar que, por causa da impaciência de Sara, parece que alguma coisa estava a ser já maquinada ou idealizada na mente da esposa de Abraão. Claro. A ver? E Deus é bem claro, esse teu filho sairá das tuas entranhas, não é? Exato. Portanto, porque para Deus tudo é possível, não é? Portanto, se Deus é o Todo-Poderoso, é onipotente, significa exatamente isso mesmo. Para Deus tudo é possível, tudo pode, não é? É verdade. Portanto, e aliás, depois vemos no seguimento da palavra de Deus, enfim, no seguimento da história humana, houve vários casos, e a Bíblia relata isso, de casais, mulheres que eram estéreis e acabaram por ter filhos, não é? É verdade. Portanto, para Deus tudo é possível. Sim. Portanto, Abraão conhecia a Deus. Lá está, ele tinha fé em Deus porque ele conhecia a Deus. Conhecia, portanto, verdadeiramente a Deus. Nós só podemos confiar, que o irmão disse há pouco, e é verdade, só podemos confiar numa pessoa quando a conhecemos, não é? Quando temos um relacionamento com ela, quando a conhecemos. Ora, o mesmo se passa com Deus. Nós, quando conhecemos a Deus, portanto, passamos a confiar nele. Porque Deus é merecedor de toda a confiança. Amém. Amém. E ali também, irmão Carlos, vê como é que Deus é. Para além de confirmar que o filho sairia das entranhas de Abraão, ou seja, seria mesmo dele, não tinha que fazer algum arranjo, como eles posteriormente fizeram. Deus também apresenta a Abraão aquilo que a sua descendência haveria de passar no futuro. Claro. Não é como a passagem no Egito e tudo mais. Claro. Deus fez passar todo esse filme na vida de Abraão. Claro. E aquele sacrifício que Deus pede a Abraão para fazer e ele faz. Isso mesmo. Portanto, a bezerra, portanto, a cabra, portanto, o rolo, a pombinha, portanto, que ele divide a meio, vêm, portanto, animais, vêm aves, portanto, abutres, aves, portanto, enfim, tentar, portanto, enfim, perturbar aquele momento e atacar, portanto, aqueles cadáveres, e diz que Abraão que os enxutava, e depois, mais a seguir, mais adiante, aparece então uma tocha que passa pelo meio, que passa entre aquelas duas partes, não é? Portanto, isto tem um significado, não é? Portanto, os abutres, segundo diz aqui a lição, simbolizava exatamente o cativeiro, portanto, sim, o cativeiro dos israelitas no Egito durante 400 anos, a escravidão, portanto, dos israelitas durante 400 anos, e depois também a intervenção miraculosa de Deus, não é? É verdade. Pois, e podemos falar um pouco das dúvidas, não é, de Abraão depois de um momento grande com Deus. As dúvidas começaram a saltar à mente deste grande homem de Deus. O tempo começou a passar, a promessa nunca mais era cumprida, ele estava a envelhecer, Sara estava a envelhecer, eles não viam sinais nem evidências do cumprimento da promessa e, portanto, enfim, ele era humano como nós somos. Exatamente. E ele começou a fraquejar. É verdade. E muitas vezes também acontece conosco, irmão Carlos. Nós acreditamos em Deus, temos confiança, sabemos quem Ele é, mas existem momentos na nossa vida que, por pararmos de olhar para as promessas e aquilo que Deus representa na nossa vida, dá a impressão que começamos a afundar e a desacreditar naquilo que Deus
só Ele próprio consegue fazer na nossa vida. E foi assim com o grande Abraão também. Isso Foi assim também com só para Abraão, mostrar que eram homens feitos de carne e osso, tinham como nós, as claro, mesmas claro, paixões que claro, nós, os claro. mesmos sentimentos, mas acima de tudo tinham um amor muito grande por Deus. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E ele, portanto, como o irmão estava a dizer, e é verdade, a lição refere aqui mesmo, portanto, o tempo começa a passar e Abraão parece ter perdido a sua fé, já não acredita que será possível ele ter um filho com a própria mulher, com Sara. E isso é que leva exatamente a ele aceitar a sugestão de Sara, como iremos ver mais adiante, não é? Sara É, faz aqui uma sugestão é verdade. inconcebível, espantosa, não é? Enfim, da cultura daquela época, Era isto era, cultura, pois, enfim, pois. era a cultura daquela época, não Mas é? uma E cultura é pagã. pagã, exatamente. Pois, E está a ver? é a própria Sara que dá essa sugestão, portanto, apresenta essa Pois, sugestão a Abraão. É a própria pois. Sara, não é? Que É sugere que ele verdade. se deite com a sua serva, com Agar, para que, através dessa serva, eles possam ter descendência, não é? Portanto, e Abraão aceitou a sugestão de Sara, não é? Portanto, a fé de Abraão fraquejou aqui, não é? Ele já É não verdade. acreditava que de Sara fosse possível ter uma mulher, ter um filho, aliás, porque Sara já era velha e a idade já era avançada, Pois. até que Deus aparece. Até que Deus Sim. aparece, portanto, E, como sabemos, Abraão, né? e é estranho, irmão Carlos, que em momento algum, quando eles arquitetam esse plano, esse arranjo de querer ajudar Deus, eles Claro, consultam a Deus, uma vez até que Deus se comunicava com eles. claro. Tá a ver? E o autor também fez aqui, não é? Foi buscar alguns paralelos entre Sara e Eva, e Adão e Abraão, Sim, não é? sim, sim, Que claro. a parte ativa são sempre as mulheres e a parte passiva são sempre os homens. Neste caso, é verdade, é verdade, é A verdade. ver? Portanto, E, Adão foi passivo com Eva, né? Porque foi Eva exatamente, que, portanto, enfim, foi enganada e foi ela que apresentou a sugestão a Adão para que ele comesse também o fruto. E pois. neste caso é a Sara que também o sugere, não Ah, é? E exatamente, a postura quer de Adão, quer de Abraão é uma postura passiva, é verdade. exato. Portanto, há aqui um paralelo entre as duas histórias, a história de Abraão e Sara e de Adão e Eva, não é? Ok. São histórias que ficam, irmão Claro, Carlos, para nosso próprio aprendizado e claro, sem dúvida. podermos melhorar também a nossa condição Sem espiritual. dúvida. E há aqui Porque uma referência que eu não, há aqui uma referência da lição que eu não queria deixar de sim, passar, mas que sim, iremos desenvolver adiante. Portanto, esta questão de salvação pela fé ou salvação pelas obras, não é? pelas obras, Portanto, pois. já na lição anterior, na lição de domingo, referia aqui que naquelas culturas antigas, portanto, a lição fala aqui do que acontecia no Egito, não é? As pessoas ganhavam a salvação pelas suas obras, pelos seus méritos, e eram julgadas, portanto, e avaliadas de acordo com a, enfim, com a crendice, portanto, com aquilo que os egípcios acreditavam e muitas outras civilizações, que eram as boas obras que levavam as pessoas a terem o direito ao paraíso, à vida além da morte, ou não, não é? Portanto, a Certo, salvação pelas obras. Mas a lição e a palavra de Deus apresenta-nos exatamente uma outra ideia completamente diferente. A salvação nunca vem pelas obras. A salvação é um dom de Deus, é uma graça que nós não merecemos, é um favor imerecido e que nós aceitamos pela fé. Esta mesma fé que Abraão mostrou. Como vemos aqui, portanto, Abraão não foi perfeito, ele falhou, ele duvidou, mas mesmo assim, ele é apresentado na palavra de Deus como um exemplo de fé. Portanto, embora as suas obras tivessem falhado, portanto, ele depois arrependeu-se e, enfim, arrepiou o caminho, como se costuma dizer, e voltou a ter uma fé poderosa em Deus, como depois iremos ver mais tarde na história do sacrifício de Isaac. Era preciso muita fé para ele fazer aquilo que fez. é verdade, irmão Carlos. Eu acredito nas suas palavras e até porque está na Bíblia e no espírito de profecia. Nós precisamos de compreender claramente o que é salvação pela graça e salvação pelas obras, porque se não compreendermos isso, dificilmente nós vamos entender a história do grande conflito, a história de como Deus nos quer salvar. E avançando na nossa lição, no nosso estudo, irmão Carlos,
temos aqui também o sinal da aliança abraâmica. E eu só queria realçar aqui, irmão Carlos, que depois de Deus ter aparecido a Abraão, ter feito essa promessa do filho, o primogênito de Abraão, ele ficou em silêncio quase 10 anos. Imagina, irmão Carlos. Então Deus aparece e diz que vai fazer um milagre e fica em silêncio quase 10 anos. Bastante tempo, não é? Nós ficamos, mas será que vai aparecer? Será que Deus se esqueceu? Como é que isso fica? Como é que nós vamos entender isso? Realmente não é muito fácil, não é muito fácil, irmão Carlos. Não é. Nós assim, ao lermos e a contarmos essa história, dá a impressão que é muito simples. Nós às vezes só nos pedem para esperar 1 hora, nós ficamos impacientes. Eu vejo um exemplo, se calhar um pouco fora daquilo que a lição está a nos pedir, irmão Carlos. Estou ali na estação do metro e se normalmente há algum problema e aquele marcador do tempo não aparece, as pessoas ficam desesperadas. É verdade. A dizer que faltam 5 minutos, 3 minutos para o metro chegar, as pessoas ficam desesperadas. Claro. Agora imagina, 10 anos sem Deus falar com um servo que estava habituado a ouvir a voz de Deus. Claro. Muito tempo, sem dúvida. Foi um teste, né? Foi um teste. Exatamente. E a fé de Abraão, né? Portanto, mas não é fácil, humanamente falando, né? Não é. Não é fácil, né? Portanto, e a lição sugere exatamente isso mesmo, né? Como é que nós reagiríamos, como é que nós faríamos se estivéssemos no lugar de Abraão? Se fôssemos nós. Como é que cada um de nós, portanto, enfim, reagiria perante esta situação? Pois. Portanto, aparece então aqui o sinal da aliança com Abraão. Exatamente. A circuncisão. A circuncisão, não é? Portanto, e a lição diz aqui que na circuncisão há derramamento de sangue. Há também aqui um significado especial nesta cerimónia, não é? É verdade. Deus, neste concerto, nesta aliança que Deus faz com Abraão e que é selada exatamente com a circuncisão. Portanto, e a partir de Abraão, a circuncisão foi um emblema, um sinal dos filhos de Deus. Nós, como sabemos, os israelitas, o povo de Israel circuncidavam, os homens, os machos, circuncidavam ao 8º dia, não é? Exatamente. Isto tornou-se um sinal de pertença. E era uma recomendação de Deus. Sem dúvida. E foi respeitado ao longo das suas Exatamente. gerações. E ali também a circuncisão, em muitos casos, também equivalia ao batismo. Exatamente. Nós hoje não temos a circuncisão, o batismo veio substituir a cerimónia da circuncisão. Exatamente, muito bem. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador pessoal, portanto, e enfim, aderimos à sua igreja, nós somos batizados. Hoje em dia já não é necessário fazer a cerimónia da circuncisão, não é? Graças a Deus. Pois, é verdade. Diz aqui que a promessa de Deus feita a Abraão diz respeito a algo mais do que apenas ao nascimento físico de um povo. Ela contém a promessa espiritual da salvação para todos os povos da terra. Para todos. Por isso, daí aquela passagem bem conhecida em que Deus disse: em ti serão benditas todas as nações da terra, todos os povos da terra. E foram. Não há exclusivismo, a salvação é para todos. A salvação não era inclusivamente só para os judeus, para os israelitas, era para todos, não é? E ao longo da história do povo de Deus, e vemos isso na Bíblia, no Velho Testamento, houve muitos pagãos, portanto, pessoas, enfim, de outras nações, que se converteram. O caso de Naamã, o caso de Ruth, a Moabita, o caso de Raabe e tantos outros, não é? É verdade, isso é certo. Não eram judeus de nascimento, pois. Não eram israelitas, mas aderiram ao povo de Deus, converteram-se ao verdadeiro Deus e foram salvos, não é? E Raabe, Ruth aparecem na genealogia, não é? É verdade. E tanto é que o nome de Abrão, que é pai exaltado, e Sarai, minha princesa, era a princesa de Abraão, foram mudados, né? Exatamente. Simbolizando a transformação que Deus faz na vida dos seus filhos. Claro. Como nós de sabemos, pai exaltado, ele se tornou pai de muitas nações
e Sara, que era a princesa de Abraão, passou a ser a princesa de todos, ou de toda a humanidade. Claro. Irmão Estávamos então Carlos, podemos passar já para a lição de quarta-feira e depois fecharmos. Só temos 5 minutos. Ok. O tempo corre, né? Pois. O tempo... A lição é interessante, mas o tempo passa rápido, não é? Portanto, a lição de quarta-feira que nos fala sobre o filho da promessa, não é? Filho da promessa, exatamente. Filho da promessa. E começa a referir aqui, portanto, uma virtude que nós como cristãos devíamos cultivar, que era, portanto, o dom da hospitalidade. Portanto, é um dever, a lição diz aqui, a palavra de Deus o diz, que é um dever, o dever da hospitalidade. E Abraão foi hospitaleiro. E vemos isso no relato, na história, em que ele recebe aquelas visitas, né? Ele não sabia quem eram. Inicialmente ele não sabia, não se apercebeu de quem eram aqueles personagens, aqueles 3 personagens que o visitavam. Portanto, mas diz que estava à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E ele vê então surgir na sua direção aqueles 3 personagens. Ele vai ao encontro deles, e até aqui um pormenor interessante, ele já tinha 99 anos e corre em direção a ele. A lição refere aqui este pormenor. Ansioso por se encontrar com eles, Abraão correu na sua direção, embora tivesse já 99 anos. Mas depois ele apercebe-se que um deles é um ser especial, não é? É verdade. E a quem ele chama Adonai. Adonai, que significa meu Senhor. Exatamente. Yahvé. Aquele ser que ali estava diante de Abraão era o Jeová, era o Yahvé, o Senhor, Adonai. Portanto, e ele, então, depois a lição continua, o irmão pode referir isso, aquele diálogo que existe entre Deus e portanto, entre aqueles 3 personagens e Abraão, acerca de Sodoma, enfim, do que iria acontecer àquelas cidades. Portanto, e a lição fala exatamente nisso mesmo, não é? Sim. Pois, porque aqui, assim, rapidamente, quando Deus aparece a Abraão e confirma a promessa novamente do filho, Sara ouve a promessa diretamente de Deus e o que é que acontece? Sara ri, mas Abraão também já tinha feito o mesmo. Claro. E... claro. Portanto, Deus reafirma a sua promessa. Exatamente. Quando Deus fala, Sara, que estava na tenda, ela ri-se. Mas Deus, que sabe tudo, Deus tomou conhecimento e sabia perfeitamente o que é que tinha acontecido. Porque te ris? E ela depois mente, né? Ela diz, não, mas não me ri. Não, portanto, e vê, irmão Carlos, diante da segurança da resposta divina, Sara crê. E quando Sara crê, vê o que acontece. Finalmente, Deus também se ri com o seu filho da fé, que é Abraão. Está a ver? Quer dizer, são coisas que, às vezes, nós encaramos assim a Bíblia, a palavra de Deus, como algo muito sério, mas nós vimos aqui que, afinal, são humanos e o humano e o divino se juntando, não é? Dando risotas ou rindo de uma situação pontual que Deus veio confirmar com os seus filhos. Eu, por acaso, fiquei muito impressionado da forma como o autor fez essa... Como ele referiu exatamente aqui, né? Sim. Esta parte, né? Exato, isso mesmo. Claro. Pois. Claro. A última parte, Ló em Sodoma, não é? Sim, exatamente, é a parte final, já temos pouco tempo, né? Estamos mesmo no fim da lição, a história de Ló em Sodoma. Portanto, porque é que Ló foi, nós conhecemos a história e a Bíblia o refere, portanto, porque é que Ló foi para aquela cidade? Porque é que nós sabemos que tinha havido problemas entre os servos de Abraão e os servos de Ló, a Ló era sobrinho de Abraão, portanto, até que Abraão decide portanto, fazer um acordo com o seu sobrinho. E é interessante que, embora ele fosse mais velho, o Ló, o seu sobrinho, era mais novo, muito mais novo, mas ele dá a primazia ao seu sobrinho para fazer a escolha. É verdade. E o sobrinho escolhe aquilo que lhe parecia, foi egoísta. Ele foi egoísta. Portanto, escolheu aquilo que lhe parecia mais vantajoso. As planícies, as campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou ali, num terreno menos fértil, portanto, mais montanhoso. Abraão ficou ali. Mas, na realidade, quem escolheu a boa parte foi Abraão. Porque, portanto, sabemos depois o que é que aconteceu. Portanto, Sodoma e Gomorra acabaram por ser destruídas e Ló correu perigo, não é? Se não fosse a intervenção exatamente dos anjos de Deus. É verdade. Portanto, Ló tinha sido destruído também, não é?
É verdade, irmão Carlos. E aqui, nesta lição, era só dizer que eu fico impressionado com como é que o ser humano, sendo pecador, tem esta capacidade de se esquecer de si próprio, estou a falar de Abraão, se esquecer de si próprio e interceder pelos ímpios. Foi o que Abraão fez. É verdade. Naquela interessante conversa, né? Em que Pois Deus com diz, Deus, Senhor, ele ali então, a razoar com Deus, a e se razoar forem com Deus. 50, não, não É verdade. destruirei. E se forem 30, 20, 10, quer dizer, Até é chegar aos 10, preciso, é exatamente. preciso amizade, é preciso Claro, amizade. sem dúvida. E Deus, portanto, condescendeu, foi paciente, com, enfim, com as interrogações portanto, as questões que Abraão foi pondo, né? Baixou, como o irmão referiu, dos 50 para os 40, depois para os 30, para os 20, até chegar aos 10. E se houvessem 10 justos na cidade, Deus não tinha destruído a cidade. Mas nem 10 havia, né? Havia nem metade, né? E a É só. cidade acabou por ser E, destruída. e Mas vemos veio, aqui meu realmente Carlos, um grande exemplo de intercessão. pois, 4 pessoas foram salvas, mas apenas 3 sobreviveram. Exatamente. A Foi ver? Ló e as suas 2 filhas. Porque até a Exatamente. mulher não sobreviveu, como sabemos. Ficou A ver? transformada numa estátua de sal. Mas vemos aqui um poderoso exemplo de oração intercessória. Exatamente. E Mas é, é a portanto, favor dos ímpios. E, exatamente. e isso é que Exatamente. é impressionante, a favor dos Claro, claro, ímpios. claro. Ele estava a interceder pela cidade de Sodoma, Vê pelos lá. habitantes de Sodoma e Gomorra, que eram ímpios, que eram cruéis, que eram, portanto, Terríveis, terríveis. terríveis mesmo, não é? E Que, ele intercede por não, eles. Isto irmão, é um nós excelente exemplo conhecemos a para nós. história, o que eles queriam fazer com os anjos. É verdade, é verdade. Quer Portanto, e dizer, era por essas pessoas que Abraão Abraão estava a interceder. interceder. Claro, E isto é um Deus, excelente Deus exemplo por de causa de oração Abraão, intercessória. como é que eu posso dizer? Foi postergando, foi adiando a Claro, destruição daquela cidade. claro, claro. O Portanto, autor até chamou daquele país. sim, sim, sim. Era um país que já não havia nada de bom. E Claro, nós claro. hoje, a condição em que o nosso mundo se encontra, nós nos encaminhamos justamente para o mesmo precipício Para o mesmo e precipício, é nós não verdade. estamos a dar conta, Claro, não claro. é? O Lá autor está. foi até, E tal como Abraão, devemos ter a mesma atitude. pois, Orar por essas pessoas e interceder por essas é pessoas. verdade, é Sejam elas verdade, quem forem, não é? é Portanto, verdade. e muito mais, interceder muito mais pelos nossos irmãos na fé. Pelos domésticos da fé, não é? Portanto, Amém, amém. exatamente, interceder pelos nossos irmãos e não esquecer exatamente os perdidos, lá está, os ímpios, como neste caso, em que Ló intercede pelos habitantes de Sodoma. Isto é um Amém. excelente exemplo de oração intercessória, sem dúvida alguma. É verdade. Mas estamos mesmo na parte final, Sim, não sei se o sim. irmão, Bom, Carlos, tive muito gosto em partilhar igualmente, consigo esta lição. O senhor que é igualmente, um grande estudioso da palavra de Deus e, sobretudo, das lições da escola sabatina. Aprendo muito com a ajuda de consigo Deus, com a ajuda de Deus procuramos, neste intercâmbio que nós fazemos já há algum claro, tempo. E é eu também sempre um aprendo prazer estar consigo, aqui deste lado, ouvindo claro, e claro, aprendendo estes ensinamentos que claro. ficam Nós, também para as outras gerações, porque isso fica disponível na nossa página do claro, YouTube e todos fica a aqueles que gravação, puderem ver, claro, se claro, calhar não agora, mas daqui a 2, 3 dias, e claro, quando tiverem poderão a ver e oportunidade, aprender claro, com a sua experiência claro. o Nós seu aprendemos, nós aprendizado e aprendemos uns com os outros, não é? exatamente, E exatamente. aprendemos sempre com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ensinamento. Portanto, e nós devemos manter este contacto diário com a palavra de Deus. O estudo diário da palavra de Deus e a Amém. comunhão com Deus através da oração e do recebimento do Espírito Santo. Porque sem a direção do Espírito Santo também não poderemos compreender plenamente a palavra de Deus. É verdade, é verdade. Que Então, Deus nos irmão dê, Carlos, portanto, se achar bem, eu ia convidá-lo a fazer a última oração ok? Vamos para terminar com a última concluirmos aqui a oração. nossa presença. Ok. Senhor nosso Deus e Pai, nosso querido Salvador, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Nós Amém. pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes a nós, às nossas famílias. Vem guiar-nos cada dia, cada momento, nos Teus caminhos, nos Teus passos. Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que nos viram e ouviram através desta plataforma.
Peço-te que sejas com todos, Senhor, abençoa a todos e respectivas famílias, dá-nos também um dia, uma noite de paz, que os teus anjos nos acompanhem, é o que te peço e agradeço em nome dos méritos de Jesus. Amém. Amém. Sem malas nem bagagens eu vim para ficar. Sou um pobre viajante que chegou ao seu lugar. Deixei ao pé da cruz